As primeiras manifestações surgiram na época da grande crise econômica dos Estados Unidos, em 1929, quando os músicos e dançarinos que trabalhavam nos cabarés ficaram desempregados e foram para as ruas fazer os seus shows. O breakdance foi uma dança inventada pelos porto-riquenhos, através da qual expressaram sua insatisfação com a política e a guerra do Vietnã. Tinham inspiração, entre outras coisas, em movimentos de artes marciais, como Kung Fu, por exemplo. O breakdance espalhou-se entre as gangues de Nova York por volta do final da década de 60. Eles respondiam à opressão social com violência brutal. Era comum o confronto armado. Por tradição norte-americana, os grupos étnicos eles não se misturavam. Daí existiram então as gangues hispânicas e as gangues negras. Nos anos 80, o breakdancing ele foi a expressão de um fenômeno mundial. Destacaram-se grupos como Rocksteady e os Dynamic Rocks, nomeadamente através de filmes, como por exemplo Flashdance, de 1983. O breakdance é executado através de gestos bruscos e por suas vezes acrobáticos, nos quais se destacam os movimentos ondulatórios do corpo, a rotação do corpo apoiada apenas na cabeça ou nas costas, os movimentos das pernas, tipo um moinho de vento ou arrastamento dos pés. É também de assinar o caráter competitivo que está incluso no breakdance. Nas áreas nova-iorquinas, grupos de jovens juntavam-se nas ruas para competir breakdance. Aquele que tivesse os seus passos mais bem elaborados e mais criativos ganhava. O locking surgiu no início dos anos 70 em Los Angeles, Califórnia, criado por Don Draper, que em 72 formou o grupo The Rockers, o primeiro grupo profissional de street dance na história. Claramente se vê no locking a influência do funk. Segundo Shabdul Ozone no filme Breakdance, membro do The Rockers, existia um passo de funk chamado Funk Shaken, e Don foi o primeiro a fazer um passo do estilo. Muitos passos foram adicionados, como por exemplo, movimentos de braços minuciosos, usando os cotovelos, mãos e dedos e, é claro, muito funk nos pés. O popping surgiu no início dos anos 70 em uma pequena cidade americana chamada Fresno, na Califórnia. O seu criador foi Boogaloo Sam, que mais tarde formaria um grupo chamado Elector Boogaloo. O pop é uma evolução de uma dança antiga, o robô, que era apenas a cópia dos movimentos mecânicos de um robô. Mas o estilo ficou muito mais complexo, pois não é tão frio como um robô. Tem muito mais energia e apropriou-se de uns movimentos de ilusão, mímica, clown, desenhos animados, danças indianas, e também foi inspirado por passos usados pelo cantor James Brown, que ele mesmo chamava de Boogaloo, fazendo ondas pelo corpo. Boogaloo Sam eletricou o robô e somou ao Boogaloo de James Brown. Do popping também surgiu um passo muito conhecido e usado por Michael Jackson, originalmente backslide, que significa deslizar para trás. Depois moonwalker, como foi chamado por Michael, que na verdade é quando se desliza para frente. Boogaloo Sam, irmão de Popping Pat, que atuou no filme Breakdance, no videoclipe Beat It, de Michael Jackson, entre tantos outros, fazia parte do elétrico Boogaloo. Apesar de ser criado em Fresno, muitas cidades da região, como Bakersfield, Sacramento e Compton, desenvolveram seu estilo e passos próprios no pop. Isso ajudou a desenvolver mais ainda a dança, e quando chegou ao mundo nos anos 80 já era algo extraordinário. Grandes dançarinos da segunda geração como Boogaloo Shirin e Popping Teco ficaram conhecidos no mundo inteiro por causa de suas inovações no pop.
Explicar passos de dança seria repetitivo e muito difícil, tão difícil quanto a trajetória de todos esses artistas, ou como eles preferem, b-boys, que numa época praticamente sem recursos, quando as expectativas de crescimento junto ao público e ao mercado dependiam da qualidade e do amor, fizeram seu papel garantindo o futuro em todos os lugares, como no Brasil, onde o break está vivo e tem representante genuíno e de nível internacional. Desde 1982, Nelson Triunfo e a Posse Funkcia já mostravam o break na movimentadíssima Rua 24 de Maio, no coração de São Paulo. Quando a brincadeira acabou por lá, a estação São Bento tornou-se para sempre o templo dos b-boys de todo o Brasil. Lá se formaram crews que mereceram a história do break, como Crazy Crew e Street Heroes, Nação Zulu, Fantastic Force, Jaguabara Break e Back Pink Kings. A partir daí também se celebravam artistas do grafite como os Gêmeos e outros. Através do break também surgiram vários artistas, hoje famosos no rap, tais como Câmbio Negro, GOG, PMC, Poetas da Rua, MT Bronx, KLJ, Racionais MC, DJ Rafa, Magnus, Visão Urbana, Marcão, Baseados nas Ruas, e uma das provas da Universidade do Break e que das rodas do break saíram DJs que brilharam no circuito dance, como o DJ Mau Mau e o multi-homem DJ Jack MC. O break brasileiro cresceu e em 1993 proporcionou ao público a primeira amostra nacional de hip hop, levando um grande público ao espaço cultural Metrô São Bento. Aconteceu o primeiro Campeonato Brasileiro de Breaking, que contou com a participação de muitos grupos. Contou com mais de 30 crews em todo o país, mostrando que o breaking está em todo o nosso Brasil. Características do b-boy. A dança sempre tem início com sua preparação, chamada de top rock. Em seguida, o dançarino desce para o chão, fazendo o passo conhecido como footwork, e sempre finaliza com algum freeze, congelamento, podendo mesclar com movimentos de impacto, conhecidos como power moves e spins. O top rock, originado do Bronx, tem hoje a função de apresentação ao entrar na roda. O b-boy, ou a b-girl, completa, nunca deixa de apresentar o seu top rock. É o cartão de visitas apresentando o seu estilo. Só depois ele desce ao chão para executar o footwork. Quem não apresenta seu top rock e seu footwork na roda não pode ser considerado um b-boy ou b-girl completo. Voltando ao footwork, conhecido para nós como sapateado, é o trabalho realizado pelos pés, movimentando o corpo circularmente com o apoio das mãos. O footwork é a base do b-boy. Após a rotina, o b-boy sempre termina sua entrada com um freeze, uma congelada. Um freeze bem feito deve durar pelo menos 3 segundos na posição escolhida, como já disse a lenda Mr. Freeze. Por fim, entram os moves, os movimentos. O giro de cabeça, os saltos, os moinhos de vento e etc. São movimentos influenciados pela ginástica olímpica com tempero de rua. Existe uma grande discussão mundial sobre o valor real dos moves. Não há dúvida que um leigo em hip hop vai achar um mortal melhor do que um footwork, porque o mortal é bem mais fácil e mais bonito. O que tem ocorrido é que a última geração de b-boys e b-girls assistem a fita de campeonatos e veem muitos moves. Na hora de ensaiar, esquecem da base, o p-rock, top rock, footwork, e só ensaiam saltos. Não é conservadorismo que um bom b-boy ou b-girl é aquele que é completo, ou pelo menos se esforça para tal.